veio ontem, comentando sobre a questão de pré-processamento dos dados, principalmente dados com PDFs, a combinação deles e tudo mais. Esse tipo de situação para criar um único dado final para depois ser tratado com pandas, ou o próprio pré-processamento de cada dado individual para depois ser tratado com pandas, ele foge um pouco do escopo desse projeto, tanto que eu estava conversando com Carreira, da sugestão de, talvez no futuro, a gente fazer um curso de mineração de dados mais focada em combinação dessas fontes diferentes de arquivos. Então, só para deixar registrado aqui, a gente talvez isso seja uma boa ideia, se vocês estiverem afim, conversar com Carreira, com o pessoal do grupo aí que está organizando esse curso. Mas, infelizmente, eu não tenho como entrar com isso, porque isso aborda muita coisa. Se você for pegar em HTML e tudo mais, é web scraping. Se você for pegar a questão do PDF, eu recomendo um pacote chamado PDF Plumper. Eu tenho tido ótimos resultados com ele. E depois a gente pode até, depois que isso estiver formalizado num arquivo respectivo que possa ser importado pelo Pandas, dá para poder trabalhar no pré-processamento para juntar com ele no final, usando o próprio Pandas. Mas essa aquisição dele pré-tratamento antes realmente é um curso completamente à parte. Eu vou, então, compartilhar minha tela. Só lembrando os arquivos eles vão ter a partir dessa aula 4. Também teve um comentário do Camilo, que eu até esqueci, que era no GitHub, onde que isso está hospedado, aparece diferente. Infelizmente, para baixar um arquivo ou outro, esse ponto ele é devido mais à plataforma do GitHub em si. Se a gente for no GitHub, ele vai ter esse code. Se vocês não conseguirem baixar arquivo, porque decidiram baixar cada um separadamente, vocês podem vir aqui em code, download zip, nesse botão aqui de baixo. Se vocês serem usuários do Git, vocês podem baixar o Git Desktop, mas se não me engano, o Git Desktop só tem para Mac e Windows. Então, eu não lembro agora, pelo menos eu não tinha procurado saber. Tenho usado só tudo terminal para comunicar com o Git, então eu uso mais uma chave de SSH para poder não precisar colocar senha toda hora, essas coisas. Vou dizer só o detalhe. Então, começando de fato, a aula de hoje, ele vai ser basicamente para a série temporal, então eu vou apresentar a série temporal com pandas, o objeto, ou como converter uma coluna para uma série temporal, se ela for num formato bonitinho, tem data. Vamos ver como o Seaborn pode fazer alguns gráficos com ele, e eu vou apresentar no final, a título de se interesse, talvez algumas pessoas tenham interesse nisso, é uma biblioteca chamada Profeta, que ela cria um modelo de previsão futuro da sua série. Então, se você está trabalhando, por exemplo, com taxa de incêndio no tempo, ou taxa de chuva, ou alguma coisa do gênero, por exemplo, comigo era uma questão de eclipse, por exemplo, a curva de luz vindo de uma atmosfera de planeta. Então, e daí eu via todas as propriedades químicas da atmosfera do planeta. Então, esses detalhes de série temporal, de previsão de qual vai ser o próximo passo, essa biblioteca ela é muito simples. Ela foi feita de maneira bem direta. Esse em inglês, straightforward, mas esse é só o costume. Então, o roteiro da aula ele é pequeno porque a gente vai passar muito tempo vendo periodicidade e sazonalidade. Depois eu corrijo. Periodicidade e sazonalidade. A metodologia de Rolling Window, para quem tem acompanhado os jornais, muitas pessoas comentam sobre a questão de média móvel, então esse Rolling Window, ele faz exatamente isso, a gente vai usar uma
janela que vai se movimentando, a própria série temporal do Pandas, e fazendo a conta que a gente quer, no caso, como, por exemplo, a gente vai usar a média móvel, nesse caso. Tendências dele, um heatmap da tabela pivô, e montando um modelo de predição futura é a última parte, que só um acréscimo para poder deixar isso mais interessante para vocês. Como salvar esse modelo e como depois carregar ele também no Jupyter ou no código Python. As referências a mais estão aqui. Dessa vez nós vamos utilizar dados desse Open Power System, que é proveniente de estatísticas que estão localizadas na Alemanha, não é somente da Alemanha. Ele é esse arquivo que está naquele link. O arquivo que nós vamos usar é esse tempo time series de 60 minutos, que tem 219 megabytes, 220. O que ele vai apresentar é o consumo de energia elétrica nos países da União Europeia. Então, são os 37 países que compõem ele. E, no caso, nós vamos só especificar para a Alemanha. E vamos avaliar como está a energia, o consumo de energia, tanto na questão de usando proveniente por energia solar, quanto usando energia proveniente de vento, que está sendo montada com vento, com relação ao consumo de energia como um todo. Então, antes de também comentar, tenho que depois colocar isso aqui. Vou só incluir isso lá no header principal. Um agradecimento aqui, nesse caso, para a cientista Jennifer, que foi a que disponibilizou esse tipo de dado. Então, ela é uma cientista ambiental. Então, a gente agradece a ela por esse pré-processamento que ela fez, que são essas funções daqui. Já pré-pronta para a gente. Então, no primeiro caso, vamos carregar os pacotes que nós temos usado. E dessa vez, em vez de a gente colocar plt.figure fig size dentro, a gente vai setar que o Seaborn vai ter esse tamanho de figura. Então, se vocês querem, não quer definir alguma característica do Seaborn de gráfico, você pode criar nessa variável, quer dizer, usar a função set do Seaborn logo de início, e setar dentro dele alguns parâmetros para diversos pontos. Um deles é o RC, que são os gráficos, que são as mesmas chaves que o Matplotlib usa. Então, o figure, fig size, vai ser sempre 14 por 6. Então, todos esses comandos que você acaba tendo que repetir várias vezes nos seus gráficos do Seaborn ou no Matplotlib, você pode setar ele logo de cara. Então, só deixando um comentário aqui. E já vou fazer esse daqui do head, porque vai demorar, já que são quase 20 segundos. Quase 200 megas. 220 megas. Só uma pergunta, se vocês tiverem alguma dúvida sobre ontem, vocês podem comentar enquanto está carregando. Beleza. Voltando aqui, o que nós vamos fazer, vamos listar todas as colunas, os nomes delas para poder dar uma lida. Quando você tem muitas colunas, o data.columns, ele mostra aquela lista nos exemplos anteriores que eu fiz. Mas quando você tem muitas, tipo, são 392 colunas aqui nessa tabela, muitas com NaN, valores, fica difícil você colocar, porque se você faz dessa forma, ele vai fazer que nem utiliza um NumPy ou Pandas. Ele vai colocar os 3 pontinhos para poder só apresentar o primeiro head e depois o tail dele. Mas se você faz um for só para poder fazer o print das colunas, ele vai apresentar tudo para você. Dá para poder perceber pelos nomes, né, olhando, que, por exemplo, Grã-Bretanha, a Inglaterra, França, aqui. Então, ele, a princípio, todos os nomes das colunas têm um padrão de a sigla do país, um underline, e o nome da coluna de que, de fato, ele quer utilizar. Então, por isso que a cientista Jennifer montou essa função. O que ela vai dar é o dataset,
counting code, que é basicamente a sigla, o ano mínimo e o máximo que você quer coletar de dados. E com isso ela vai simplesmente pegar, fazer um column start with. Então ele vai ver onde existe esse padrão e vai pegar as colunas que tiverem esse tipo de padrão. E vai fazer uma lista com elas. Para a gente fazer aquele subset, selecionar bonitinho. Só que, como você já sabe qual é o país que você vai estar usando isso, você pode quebrar o novo nome da coluna, renomear ela com um padrão de começar a partir da indexação 3. Então, um string, você também pode usar a indexação, que nem uma lista ou um pandas. Como o Python começa com 0, é 0, 1, 2, e ele começa com 3 depois do underline em todos os nomes das colunas. A gente usa o rename do dataset que a gente fez. E depois é sempre um filtro com relação ao máximo e mínimo. A gente vai extrair somente os dados da Alemanha entre 2006 e 2020. Ele não tem até isso, ele só, no caso da Alemanha, ele só vai até 2019. Head. Def.tail. Só um momento. E a gente quer só três colunas desses datasets enormes, pelo menos para fazer as análises desse Jupyter, na aula de hoje. O consumo de energia, como um todo, consumo de energia, geração de energia proveniente de vento, e consumo de geração de energia proveniente de energia solar. Então a gente pode fazer um mapa para poder fazer um renomeamento entre esses três. Nós, as chaves são os nomes atuais dessas colunas de interesse. Nós fazemos um filtro só para essas colunas e já aplicamos o rename com o colors map para poder ficar mais direto essa ideia. E o próximo passo é que a medida não está em gigawatts, está em megawatts. E a gente também quer computar quanto com resultado final total tem de vento mais solar. Então, o que nós vamos fazer é pegar o dataset original, que a gente resetou e renomeou as colunas. Vamos criar essa coluna de vento solar, selecionando somente as respectivas, tanto de vento solar, e somando elas, porque são um valor float, só que por linha. E se ele encontrar um NA em algum ponto de vento ou solar, ele vai pular. Não, skip NA igual a false. Ele não vai pular, ele vai, se encontrar de vento e solar NA, ele vai somar e vai colocar somente o valor de vento, por exemplo. Só que o caso daqui, ele está com megawatts, então a gente dá uma dividida por 1000, pega em gigawatts e cria então esse data frame que está por hora. Se a gente vai dar aqui uma olhada em 2006, meia-noite, 2006, 1 da manhã e assim sucessivamente. Nós podemos, por exemplo, selecionar uma pequena amostra de 24 e fazer um resample, mas só olhando o dia dele. Então, se o nosso index é uma série temporal, a gente pode simplesmente dar um sorteio aleatório, dizendo a frequência que a gente quer dar uma olhada. E a gente pode, e com isso, desculpa, não é uma amostra. Sim, desculpa. Ele vai levar em consideração todos os dias que tiverem 24 horas, ele vai mudar a frequência de hora, que aqui está em hora, a dias. Então, em grupos de 24 horas bonitinhas, completas, ele vai combinar elas pela soma, e com isso colocar um novo data frame que é esse daily. E a gente vai renomear esse dado, em vez de UTC timespan, que é um nome genérico, que provavelmente veio do processo da máquina que está coletando essas informações,
A gente vai renomear ele para date, mas faz mais sentido para a gente, de dados, data, e fazer um head disso. Então ele vai combinar todos os valores para 2006, 1, e vai colocar na primeira data por padrão. Você pode especificar aqui, ele colocar na metade, no meio do dia, colocar na parte da tarde. Isso são coisas que você pode fazer assim, no sample. Tipo, para nós não tem muita diferença considerar o início do dia como a data em que ele leva isso em consideração, já que a gente não vai estar avaliando a variação de hora. Por hora, se a gente olhar esse date, PF, Daily, Index, vamos ver que ele está no formato datetime, 64, em UTC, ou seja, ele carrega um time zone, e ele tem o tamanho dele e a frequência que foi que a gente setou lá com o resample, então, uma reorganização dos nossos dados. E por que ele já está em time zone bonitinho de date? Se nós voltarmos aqui na hora de importar, a gente já coloca aqui o index, a primeira coluna desse arquivo, ele já é o TC timespan, o nome da coluna. E ele é um parse dates, ou seja, ele já vai ser entendido como data. Quando você não informa qual é a time zone da sua coluna temporal, ele vai incluir já como UTC, ele vai assumir que você está usando essa zona temporal. Isso pode ser alterado, obviamente. Então, vamos salvar só para poder mostrar como trabalhar com datetime. Vamos deletar todas aquelas variáveis intermediárias. A função para converter no datetime do Pandas é esse pd.toDatetime. Ele vai utilizar por trás esse pacote Python, que é original do núcleo do Python, então já está lá. A diferença é que ele vai usar isso de uma maneira mais direta para a gente. Por exemplo, se a gente fosse dar uma data de ano, mês, dia e a hora desse estilo, como alguns lugares apresentam, será que ele entende? Aí ele vai conseguir entender, ele já vai mudar para um time span para esse tipo de formato bonitinho. Se você coloca também com barras, ele também entende. Se você coloca ele com um dia na frente, que nem nós fazemos aqui no Brasil, você tem a opção de day first igual a true. Então ele já reorganiza para o formato que as contas são feitas de forma interna. Você dá para poder perceber que se você não dá hora em um dos casos, ele assume que você está colocando no início do dia. Você pode fornecer também esse pd.toDatetime de tal forma a ser uma lista de datas. E dos mesmos formatos variados que a gente viu. 2020, mês-dia, mês-dia, ano, mês em escrita, no caso em inglês, dia e o ano, e aí vai converter tudo isso para a data correta em datetime. Só que nesse sentido, em todo esse sentido aqui, a frequência dele é none. Então, se você dá uma olhada no help, você pode especificar o TC, você pode especificar o formato, que é exatamente o que eu faço aqui abaixo. Se você sabe qual é o formato, todas essas datas têm um formato bonitinho, mês, dia e ano, nesse sentido de 2 dígitos. Ou se você tem no formato mês, dia, ano, formar isso aqui dentro. Ou em outro formato qualquer, tipo traço, pontos. Todos esses formatos você pode especificar e customizar o formato de tempo seu. Você pode dar a unidade, no caso NS, é o padrão, e a origem dele e outras coisas do gênero. Então, toda essa parte de customização da sua data, ele está nesse help do PD.date estava sendo explicado, e que fica mais fácil depois de você simplesmente tratar isso.
Então, voltando ao dataset de energia solar, vento e elétrica, nós vamos importar ele de novo, aquele arquivo que salvou. Então, esse arquivo daqui ele já é o pré-processado que nós fizemos. Se a gente olhar o head, ele coloca o date agora como coluna, e não é mais em index, uma indexação. No tail também está. Bonitinho. A gente vê que existem dados NaN, vários deles. Se olharmos no datetime, consumo, vento, solar, estão todos float 64, mas o date não é um datetime. Quando você salva ele no CSV, ele é lido e salvo como um string. Então, às vezes, quando o Python vê que a data é um string, ele consegue converter o pandas, mas lembrando que quando você não especifica o formato, ele é um chute. Então, ele chuta alguns elementos que são. Ele identifica que é o datetime, mas em outros ele fica com dúvida, ou mesmo pelo padrão, pelo número. E ele não força, então, que seja datetime. O padrão, se ele encontra talvez alguma coisa que pareça um datetime ou pareça uma string, ele não vai dar, ele vai dar a característica de objeto. Você lembra que na outra que nós trabalhamos no Titanic com objeto, o nome foi dado como objeto também. Então, se a gente dá um objeto datetime, claramente ele não está identificando, ele está dando um objeto genérico, um dtype genérico. E a gente pode forçar usando pandas.do to datetime. No momento que a gente força ele, por ter 0000 mais 00, ele vai assumir que você já está utilizando o TC. Então, se nesse formato de tempo, de string, em que você já coloca esse mais, ele já vai assumir que você está se referindo a uma time zone, uma zona de tempo bem específica no globo. A gente precisa fazer dessa maneira? Não, a gente pode muito bem utilizar a mesma forma anterior. Para ter esse tipo de resposta, pode fazer o que a gente fez no início. A gente index fala que a primeira coluna ele é a nossa index, a nossa indexação, e que ele é uma percentage igual a true. A gente já vai colocar isso da maneira de indexação. E quando faz o ponto index, a gente vê que ele já está no formato datetime. Então, para ter esse tipo de resposta, são duas maneiras completamente diferentes. Em outras palavras, se ele não está bem organizado, vale a pena você fazer um pré-tratamento na sua data, por exemplo, ou incluir o time zone, se você especifica um time zone direto na sua série, para depois usar o pd.toDatetime e converter ele para a frequência que você quer. Para a zona temporal que você deseja. O problema da zona temporal é que a maior parte das vezes ela gera problemas em conta, porque ele é um objeto completamente diferente do datetime padrão, por causa dessa variação. Então, até mesmo se tiver OTC, ele não é um time span bonitinho. Então, o que a gente faz para poder trabalhar separado com ele é remover a time zone. Então, a gente utiliza um mutador de tempo com dt. Dentro do mutador de tempo existe a função tz-convert. E ele pode converter para a lista do time zone que você quiser. Então, se você tem um TC que não é o TC, por exemplo, questão de Brasília, São Paulo, Brasil, no caso, a time zone, você pode vir aqui e colocar São Paulo, Brasil. Normalmente os termos são... Não é dessa forma. A gente não quer colocar um time zone dele. A gente quer remover ele completamente. Então, usamos none. E quando a gente coloca para o none, ele vai dizer que existe esse valor e o UTC vai ser removido dentro do objeto, se tornando somente um time span. Bom, a gente quer, quando a gente faz uma análise de série temporal, a gente quer ver como é o ano dele, como é o mês dele, e que dia da semana isso está acontecendo. Às vezes o dia da semana é relevante. Por exemplo, na empresa que eu trabalho, que é médica, existe um delay entre obter dados nos hospitais. Esse delay, de final de semana, na segunda-feira, tem uma coluna na terça-feira. Isso é relevante para poder fazer
projeção de análise, porque você é um comportamento que já existe, no caso a gente está vendo um comportamento de consumo, mas um comportamento que está incluso na metodologia ou como o seu negócio, ou como a natureza acontece. Então, você precisa levar, talvez, isso em consideração. Então, existe todas essas funções que extraem para você. Se você tem um date time de time span, ele tem que ser um time span para fazer isso. Você pode colocar ponto year, ponto month e ponto weekday, que ele retorna exatamente o valor específico do ano, do mês, do dia da semana que está naquele calendário. E aí, se a gente coloca um sample 5 de forma aleatória, só para poder mostrar, pegou em 2011, 2018, 2016, 2017, 2010, de forma bem aleatória, e ele já coloca bonitinho para você aquela situação. Ó. Em 2011, 3 de 07 foi o ano 2011, o mês é o 3, é março, e o weekday é segunda-feira. Acho que, se não me engano, a semana começa na segunda-feira, não lembro agora. Então, com isso, a gente pode começar a fazer, analisar propriamente o nosso dataset, porque ele já está bem organizado. Ele tem aberto os níveis temporais que a gente tem interesse, tem já nossas contas, toda a estrutura de consumação, vento solar e vento mais solar, como float, e nossa indexação é a um tempo. Então, um pandas data frame temporal, ele depois de um pré-processamento todo, ele tem que ter essa cara, as colunas de interesse e a indexação em tempo. Por que indexação em tempo? Porque você pode usar ela própria para poder coletar dados. Vamos dizer que você só queira os valores de 2017, 8, 10, ou seja, dia 10 de agosto de 2017. Ele vai pegar todas as linhas daquela coluna. Ou se você quer um intervalo entre datas, você quer do mês de janeiro, 20 de janeiro de 2014 até 22 de janeiro de 2014. Ele vai retornar o data frame exatamente desse intervalo. E se você quer somente os valores inteiros de um mês inteiro, que aqui está por dia, você quer 2012 e fevereiro de 2012 na nossa dataset. Ele vai pegar todos os valores daquele intervalo. Então, a indexação por tempo para o Pandas é muito boa, porque ele pode simplesmente em vez de você ter que ficar fazendo contas para selecionar os intervalos de tempo ou aonde você quer especificar, ele já faz isso para você de maneira imediata. O único detalhe que tem que notar é que eu coloquei tudo isso em formato de string. Por quê? O date por trás ele está funcionando o datetime.timespan, que é um objeto temporal do Python padrão. E a inclusão de uma data nele é feita por formato de string, por default. Então, ele tem nosso lock, quando a gente faz aqui, a gente não vai colocar um objeto datetime com datetime e colocar string aqui. Ele vai fazer isso já por trás. Se você faz dessa maneira, eu tenho tido erros, pelo menos com as novas versões. Antigamente não jogava esse erro, mas hoje em dia sim. Então, a gente pode, a partir de agora, plotar o consumo. Vamos ver o consumo de energia com uma grossura na linha ao longo da série temporal de 0,5. Como o nosso datetime index já é uma data, quando sempre a gente faz um plot de uma coluna, ele utiliza a indexação como eixo X, ele já coloca para nós, bonitinho, formatado, o datetime. Depois é só customizar o plot. Então, a pergunta só, por que vocês acham que o comportamento sinoidal de consumo? Alguém tem uma ideia, um chute disso? Eu não espero que todo mundo saiba. Se alguém tiver algum chute, pode falar nos comentários. Verão e inverno. Boa. Realmente é verão e inverno. Realmente a principal variação anual são tempos. São clima, no caso.
Você acaba tendo um consumo muito maior no inverno e um consumo muito menor no verão. Então, vamos dizer que a gente queira plotar o consumo nosso data frame, as colunas que a gente quer fazer o gráfico, o marcador dela, ponto, o quanto de opacidade a gente quer, o alfa. Não diz que é nenhum estilo, porque a gente vai usar uma linha para poder conectar os pontos. O tamanho da figura a gente pode já especificar dentro do gráfico. E se a gente quer subplots, a gente vai ter verdadeiro. Por que subplots? Agora vai ficar interessante. A gente vai variar o nosso eixo, em cada eixo dele ele vai fazer um set y-label. O subplots, ele, se não me engano, ele vai colocar cada um desses em um gráfico. Exatamente, ele coloca cada um desses em gráfico. Sempre tenho dúvida. Você vê que aqui tem um consumo como um todo. Existem variações, dá para poder perceber que existem algumas pequenas variações. Como é um gráfico que está cobrindo 2006 a 2019, ele, com um tamanho de gráfico desse, ele é extremamente poluído. O energia solar ele é mais bem comportado, mas de vento ele é muito aleatório, ele não está tão... O de energia solar é bem comportado, a gente espera que ele siga o padrão anual de variabilidade, exatamente pela questão de verão e inverno, como foi dito. Vamos dizer que a gente só queira o consumo como um todo, mas a gente só quer ver um ano deles. A gente só quer ver o ano de 2018. A gente especifica ponto lock 2018, o consumo dele. E dá para poder perceber a variação dele considerável. Já que a gente está referindo à região do hemisfério norte do globo, o verão em torno de junho a agosto, e o inverno em dezembro a fevereiro. A gente pode ver claramente esse tipo de comportamento. No inverno, ao longo do inverno, ele tem um consumo muito alto de energia, e conforme ele vai indo para junho, julho e agosto, ele tem um consumo muito baixo. Diferente daqui, que a gente consome bastante energia elétrica para ventilador e ar-condicionado, lá eles consomem bastante energia elétrica para aquecedor. E quase não tem, pelo menos nos lugares que eu estive por lá, quase não tinha ar-condicionado. Então, você acaba tendo essa percepção clara de que o consumo se deve ao aquecimento. Existem lugares também que o aquecedor é por gás. Isso é interessante, que acaba não entrando no consumo de energia. Então, vamos pegar agora somente um pequeno subset. Vamos pegar de 2018, de janeiro a fevereiro. O consumo, mesma coisa. E ver como ele está variando de forma diária. Então, de forma diária, ele tem essas variações de pico. De janeiro até fevereiro, parece que por semana ele também tem alguma variação de por semana. E é esperado que se tenha, de fato. Então, a gente agora vai abrir a sazonalidade. A gente viu que existe um certo padrão por ano, nossa hipótese, isso já foi visto por outras pessoas, é a questão de consumo por estação do ano. Existem, então, variações diárias, semanais, e talvez exista também variação diária. Talvez tenha uma variação entre anos também, a gente não sabe. A princípio, pelos gráficos, não aparenta ter nenhuma variação anual. Então, o que nós vamos fazer agora é visualizar, fazer o gráfico do consumo. Tanto, mesma ideia, consumo total por sol e por vento. Nós vamos especificar o mesmo eixo, o mesmo gráfico, axis, que a gente definiu nesse subplot. Vão ter 3 subplots, 3 em linhas para uma coluna. Vamos incluir cada box, cada seaborn, a gente vai incluir num eixo. E vamos ver como está variando mensalmente. Se a gente dar uma olhada como está variando mensalmente, não agora vendo de forma anual, a gente está pegando todos os anos e colapsando cada mês, cada respectivo mês em si.
Então, janeiro de todos os anos da nossa base de dados estão sendo juntados, vendo feito boxplot de janeiro. O mesma ideia com fevereiro. Todos os meses de fevereiro estão sendo juntados da nossa base, de 2006 a 2019, e feito boxplot de fevereiro. Então, com isso, a gente consegue ver como é o comportamento desse boxplot, tanto para o solar, que segue o padrão sazonal, quanto de o vento, claramente, ele não está seguindo um padrão sazonal. Parece que a energia que ele consome no verão é respectiva ao consumo de vento. Mas o consumo total, no final, ele acaba sendo uma variação sazonal. Exatamente porque, por mais que tenha um consumo de vento muito grande na época do verão, ele claramente não interfere no padrão sazonal de ter um menor consumo nessa época do que no inverno em si. Então, isso é legal, esse tipo de gráfico, para poder ver também como estão nossas medianas, como tem a nossa dispersão dos nossos dados, e ter uma ideia do contexto. Você vê que existem muitos outliers em todas as épocas, assim, de consumo como um todo. E no caso solar, quase... Não, desculpa. Consumo de... Ai, eu esqueci, eu perdi completamente, eu troquei. Agora que eu percebi, eu troquei completamente, desculpa, pessoal. Esse consumo daqui de solar e o vento é embaixo. Eu estava olhando daqui e assumindo do gráfico de cima, desculpa. Faz sentido agora. Agora faz completamente sentido. O solar, ele está muito mais forte no verão, o vento, ele quase não tem variação nenhuma e a consumação total está padronizada por tempo. É isso. A falta de café, tomar até um pouco de café. Então, voltando aqui, vamos ver como se varia, mas em vez dos meses, a gente vai escolher dessa forma, dessa vez, o weekday. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Desculpa, eu vou fechar a janela aqui. Então, para o weekday, nós temos uma variação de energia como um todo, ele parece que ele diminui no final de semana. Se a gente começa a semana segunda-feira, ele parece diminuir tanto no sábado quanto no domingo, como um todo. A energia solar parece que não faz muita diferença, variação nenhuma, enquanto que para o vento parece não fazer diferença alguma o dia da semana, em um dos casos similares. Somente a questão dos outliers, parece que os outliers é que são variação. Então, é provavelmente o vento. O que eu faço de suposição, de hipótese, é que existem lugares que devem estar recebendo essa energia de vento específico para um trabalho, e por isso ele acaba criando esses outliers aqui em cima. Mas isso é simplesmente uma suposição. Talvez isso pudesse até ser explorado se tivesse informação no dataset. De forma geral, a gente pode colocar tanto o weekday quanto o consumo como um todo, que é esse gráfico daqui. Bom, esse gráfico que seria o que a gente aprendeu na aula de ontem, a gente pode especificar o eixo dele de subplot se a gente já configurou o subplot inicialmente. Também de todas as formas. E fazer um for jogando ele bonitinho. Se você não usa esse axis, o que acontece é que vamos tirar aqui. Se você não usa esse axis e informa para onde vai o seu cyborg, ele gera, se você fizer em loop, ele vai gerar um erro. Se você fizer individualmente, ele vai criar janelas gráficas diferentes. Não vai colocar na mesma janela gráfica. E por isso, você não vai poder salvar ele no mesmo, como se fosse um único gráfico. Vamos salvar isso aqui, que é bonitinho. Aqui é a dimensão. Sazonalidade mensal. Se a gente vier nosso
LS, ali está aqui salvo já. Sazonalidade mensal.pdf, ele foi salvo o arquivo. E aí vai salvar um único arquivo com todos aqueles gráficos. Então, voltando, a nossa frequência ela é diária. Então, se a gente olha aqui, tem um intervalo desse estilo, pd.daterange, 2018, março de 2010, até 2018, março, quer dizer, março, dia 15, dia 10, dia 15, a gente pode criar um intervalo de datas, de forma artificial. Então, esse bd.daterange faz exatamente essa ponta. Essa frequência, ela muda com D, a frequência muda com H. A gente pode dizer que você quer variando em hora, você quer iniciar em 2018, 9, 20, e ter 8 períodos de hora. Você vai criar 8 períodos de hora. Então, essa variação, ela é possível para a gente, talvez, especificar intervalos de datas e fazer filtros. E é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai apontar um filtro a partir desse date range. Então, se a gente pega ele, vamos variar de 10 de março de 2018 a 15 de abril de 2018, quase um mês. É uma frequência diária. A gente pode especificar as datas que a gente quer, esse filtro de data, que se fosse uma indexação. A gente poderia também colocar esses dois intervalos aqui, mas ele funciona dessa maneira bem semelhante. Só que aqui é a frequência diária. Você pode mudar a frequência usando... Se o seu data frame ele tem uma indexação temporal, você pode utilizar uma função chamada icefrac e mudar essa frequência. Você pode mudar ela para mensal, você pode mudar ela para anual, se não me engano. Então, isso é legal porque você pode completar os seus NaNs a partir das mesmas metodologias de backfill ou forward fill que a gente viu de completar buracos no nosso dataset nas aulas anteriores. A gente pode utilizar essa frequência que foi feita para completar os nossos buracos também. Você pode especificar como você quiser. Quando você utiliza plt.savefigure, você tem que especificar o nome e o tipo de arquivo. Se você coloca .pdf, ele vai salvar em PDF, .png vai salvar em PNG, .eps vai salvar em formato EPS. E se você quer salvar num outro lugar que não seja na diretório que está rodando, onde está salvo o seu Jupyter, você vai ter que especificar o caminho dentro dessa string. Então, plt.savefigure, abre parênteses, aspas, dentro da aspas, barra home, se você estiver usando Linux, barra home, barra seu nome de usuário, barra o caminho até a parte que você quer salvar, barra o nome da figura, ponto, a extensão da sua figura. Então, você pode especificar o caminho que você queira salvar dessa forma. Eu prefiro sempre especificar uma pasta figures, dentro do diretório que eu estou trabalhando, uma pasta code dentro do diretório que eu estou trabalhando e salvando lá dentro. No caso, como esse é um curso bem aberto, eu não fiz esse tipo de organização, mas é completamente factível você fazer isso, sim. Então, voltando aqui, esse consomefrac.head vai completar por forward filter, ele vai ver a data. Se ele tiver um NaN aqui, ele vai pegar a data daqui e completar, só lembrando. Que é isso que acontece. Como o nosso dataset, no caso, entre esses intervalos, ele quase não tem buraco nenhum, ele não vai ter dor de cabeça. Então, voltando aqui, o que nós vamos fazer agora é um resample, mas por semana. A gente vai fazer uma seleção da nossa amostra de forma semanal, e o valor posto nesse data frame semanal vai ser a média da semana. Nosso head está aqui. Se a gente for fazer nosso tail, ele vai mostrar também. Lembrando que, por alguma coisa de coleta de dados, o tail de consumo não está faltando no final.
E o de vento solar, vento e solar está faltando no início da série temporal. Provavelmente é questões de que tem que estar organizando esse dataset. O que a gente quer fazer, então, pegar são um semestre só. A gente vai ver a variação semanal de um semestre. Então, o 2018, janeiro, 2018, junho, nosso primeiro gráfico que nós vamos fazer, ele vai levar em consideração o nosso primeiro data frame, que é diário, no nosso início e final, que nem a gente fez, de tempo, e a gente só quer ver o solar. Marcador, então, estilos gráficos e o label dele. Sim, é possível. Mas daí você vai ter que customizar sua função. Você vai ter que, provavelmente, dizer... porque ele permite que você dê um valor. Se você não está numa das regras de backfills, não, acho que tem um between fill. Se não me engano, ele tem esse between fill. Deixa eu ver aqui. Ops, daily.fill.na. Método ele tem o pad. Pad é forward fill, backfill. Eu sei que tem uma função que eu já tinha visto, eu não sei agora se é um pandas ou se é uma função que alguém customizou online, mas existe em algum lugar uma função chamada between fill, que é exatamente nessa ideia. Ele vai completar o que tiver pela média interna. Então, se você der uma pesquisada, talvez eu dê uma pesquisada, se você me mandar um e-mail, depois você vai me lembrar, porque eu provavelmente vou esquecer isso. Posso comentar talvez amanhã sobre isso. Mas, se não me engano, você vai ter que customizar. No fim das contas, se não está nesse padrão daqui, você vai ter que, infelizmente, customizar essa função. Mas é factível ser feito também. O nosso outro gráfico vai ser, então, a nossa média que a gente criou, a média semanal, montando aqui. O que a gente está fazendo é o gráfico diário comparado com o gráfico semanal, baseado na nossa reamostragem dos nossos dados por week. Se a gente dar uma olhada aqui, nesse semestre, o que acontece é exatamente, tem essa média diária, que é bem ruidosa, tem um ruído muito grande, varia devido a ter todas as características do dia que a gente viu anteriormente, a sazonalidade diária, mas a semanal ela tem um comportamento mais suave. Então, muitas vezes vale a pena você analisar o seu resultado semanal, ou uma compreensão dela, do que o seu resultado já variando bonitinho. Se a gente quiser também, a gente pode fazer um resample mensal, por mês. E a gente vai assumir que ele tem no mínimo 28 dias completos para poder fazer essa conta. Então, no fim das contas, o que a gente está assumindo nesse mínimo é devido a fevereiro. Ele vai criar esse consumo. Então, a gente tem aqui o nosso data frame mensal. Existe no Matplotlib, existe esse ponto dates, que é exatamente para trabalhar com datas. E ele vai permitir, muitas vezes, editar o seu eixo. Se você está fazendo um gráfico com Matplotlib, e não com pandas ou seaborn, ele normalmente não entende que é uma data para poder plotar, poder fazer o gráfico. Então, você tem que informar que você quer um mdates, qual tipo de set no seu eixo você quer. Eu só quero o ano. Então, a gente vai fazer o plot do nosso meio de consumo, nosso gráfico de plot de vento e solar. Tem falta esse número deles. Só que esse tipo de gráfico de Open Monthly e área, ele não vai fazer uma linha que nem o consumo como um todo, que é esse primeiro daqui. Ele vai criar a nossa linha e vai rascurar, colocar a coloração exatamente nessa região abaixo da nossa linha, nossa área da curva. Com isso a gente pode fazer esse tipo de gráfico.
consumo total e consumo cada um deles por coloração. Você também pode especificar um alfa, se não me engano. E daí você deixa ele um pouquinho como se fosse de fundo, bonitinho. Aí é questão de customizar, poder deixar a visualização melhor para o que você quer discutir no seu roteiro de apresentação, no seu roteiro de tese, de TCC, trabalho, relatório, essas coisas. Então, agora nós vamos fazer o sample dele, mas anual. Então, A, não é Y, é A. E o mínimo de contagem é 360. Exatamente para ele não perder, vai assumir, se não tivesse esse mínimo de contagem, ele assumiria o maior, que é 366 para os anos bissextos, e iria remover todos os 360. Então, é bom vocês lembrarem de colocar esse mínimo contagem. Nós vamos, então, setar o index desse anual somente pelo ponto index, pela coluna, pelo ano dele, pelo tempo, e vamos renomear o index somente como year, ano. E daí nós vamos fazer a razão do vento solar sobre o consumo total, que a gente fez a conta do vento solar consumo, mais a consumação como um todo. O gráfico resultante, quer dizer, o data frame resultante é esse. Então, aqui tem uma porcentagem variando de 0 a 1. Tem 26% da energia elétrica em 2017 foi proveniente de vento solar. Vento e solar. Não vento solar. Vento solar é uma coisa completamente diferente da astronomia. Bom, a gente pode plotar, então, um bar plot dessa coluna e mostrando a fração. Então, a fração dele vai estar variando, 2012, 2013, 15, 16, 17, 18. Então, a gente pode ver como está variando uma certa porcentagem da nossa série temporal, utilizando esse tipo de gráfico, caso ele tenha a indexação de tempo. O que acontece no rolling window? O que é a metodologia rolling window? Para quem conhece média móvel, o que acontece é que a gente especifica uma janela de tempo, por exemplo, 7 dias, 3 dias, 4 dias, 8, um mês. E a gente vai fazendo uma conta sobre essa janela de tempo. Então, o que eu vou especificar um rolling, uma janela de 7 dias. A gente vai centralizar no metade desses 7 dias. E vamos calcular a média referente a isso. Então, o que a gente está fazendo é uma média móvel referente a 7 dias. E aí a gente plota ele comparando tanto o diário, aqui, quanto o mensal, o weekly, semanal, quer dizer, quanto a nossa média de 7 dias, média móvel de 7 dias. Então, o que a gente vê nesse intervalo de 2018, janeiro a 2019, junho, nosso diário azul, que é bem ruidoso, nosso dado em amarelo é o nosso resample por semana, e o nosso verde é a nossa média móvel. Existe uma diferença entre a média móvel por 7 dias e nossa janela de tempo setando em 7 dias para poder fazer as contas. E a pergunta é, alguém tem a ideia por que eles são diferentes entre si? Se alguém tiver... Não? Bom, então, a diferença entre a média móvel e o de 7 dias é que a média móvel leva em consideração sempre um intervalo próximo de 7 dias, e não valores fixados de intervalo. Então, só explicando, se você tem uma série que começa primeiro, 2, 3, 4, 5 no mês, a média móvel, para fazer de 7 dias, ela vai esperar completar 7 dias e vai calcular a sua média. A próxima média móvel a ser calculada vai partir do dia 2 até o dia 8. Então, vai ser primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo dia. Primeira média móvel. Segunda média móvel. Segundo dia do mês, terceiro dia, quarto, quinto, sexto, sétimo. Oitavo. Segunda média móvel. E essa janela, então, de 7 dias sempre vai ser caminhando conforme a sua frequência. Um step de frequência por vez.
No caso da nossa conta de média por 7 dias, não. A gente especificou de 1 a 7, fez a média. 8 a 14, fez a outra conta da média. E por isso tem essa diferença. Eles são muito próximos, porque a variação esperada por semana não deve ser tão discrepante assim, mas, em tese, no final das contas, a média móvel ela especifica um comportamento mais suave e menos discreto, como a média por padrões de 7 dias. Então, a gente pode ver tendências dessa maneira também. A gente pode especificar uma window de 365, então a gente vai estar variando ela de forma anual, caminhando um ano por vez, com o mínimo de período sendo 360 dias, centralizado, dando a média. E vai a mesma coisa, a gente vai ver o consumo diário, o consumo da nossa média móvel de 7 dias, o consumo da nossa média móvel de 365 dias. E, como a gente está trabalhando com Matplotlib, a gente está usando esse mdates, que é o Matplot, para setar o eixo como um eixo de tempo. Então, quando a gente dá uma olhada nele, os nossos cinzas são os nossos diários. A nossa média móvel por 7 dias semanal é o azul. Você vê que nossa primeira média móvel anual ela começa um ano depois, quase. Ele vai especificar, porque ele está lembrando que está centralizando no meio do ano. Então, na prática, ele está centralizando em junho aqui, mas ele só foi calculado no final do ano de 2006, em dezembro. Por isso que esse center got true, ele é importante de você especificar se você quer começar a colocar ele aqui, a data, ou se você quer colocar ele no final. E você vê que o comportamento dele varia um pouco com relação. Em geral, ele está bem constante. Então, se você pensar no consumo como um todo, de anos para anos, sem ser a sazonalidade anual, ele está bem constante o consumo daquelas regiões. Ele teve uma queda em 2009, aí voltou a crescer, mas depois se manteve basicamente constante. Então, tirando a sazonalidade, você tem como prever qual é a taxa de consumo média que você tem que fornecer para a sua população, nesse caso, ou se você estiver fazendo outra análise temporal, você sabe qual é a média esperada para aquele tipo de série. Então, se a gente quiser também, a gente pode colocar um plot, esse 365 de média móvel, o label vai ser NM, a gente coloca aqui, C, vai ver o data frame. O NM, se eu não me engano, agora eu não lembro agora, desculpa, eu vou depois dar uma olhada. O que esse gráfico faz, no fim das contas, é pegar todas as colunas. NM é só uma variável, desculpa. Então, ele vai variando essa NM de vento solar, vai fazendo o gráfico bonitinho da curva, e dá para poder ver o comportamento dele, mas não dessa maneira, e sim dessa de produção. Então, é interessante notar que você pode ter uma mesma ideia, mas de formas diferentes de gráfico. E existe aquela função chamada heatmap no Seaborn. O heatmap ele funciona muito bem se você estiver usando uma pivô. Uma data frame pivô. Que é, vamos combinar, a gente quer ver o consumo dele até 2018, mas entre ano e mês. Então, o que nós vamos fazer é uma pivô nessas quesitos. A gente vai abrir o consumo por mês do ano, e total dele, que é provavelmente a média tirada, e o mês e cada ano em si. Então, ele abre essa coluna que a gente tem aqui pelas outras duas colunas de categoria, vamos dizer assim. Então, só para lembrar o help do pivot table, você vê que o padrão dele é a média. A função que ele agrega é a média por default. Você pode mudar essa função. Você pode até customizar ela, se não me engano. E a gente vai colocar o heatmap dessa tabela como um todo. O restante é só questões gráficas. Então, ele faz exatamente esse gráfico de heatmap, onde
Ele coloca a coloração, é o consumo, é o que a gente está avaliando pela tabela pivô. E com isso a gente pode dar uma olhada aonde está sendo mais consumo, é uma outra forma de visualizar, já apresentando um resultado centralizado no nosso plot. Tem pessoas que gostam bastante disso, principalmente para colocar isso em uma apresentação ou em pôster. Só para lembrar, a tabela em si, original, não está assim, a gente só abriu ela bonitinho. E agora a gente põe com uma previsão de valores. Alguma pergunta até agora? Não? Beleza. Continuando. O que eu vou usar é o Profeta. O Profeta, ele é um pacote que foi desenvolvido pelo Facebook, pela equipe de ciência de dados do Facebook. E ele é um pacote muito simples. A única coisa chata dele é que ele tá com ele funciona por trás, o núcleo dele é um C++, para poder rodar muito rápido. Então, por mais que você instale o Profeta na sua máquina, no seu Python, ele não está no repositório do Anaconda, então você tem que fazer um pimp install. Se você quiser usar ele direto no caixa do Jupyter, o comando está aqui, comentado. Só executar depois. Se você não quiser, você pode não simplesmente ignorar daqui para baixo. Então, o Profeta ele roda com o compilador C++ por trás para ser executado. Então, no Linux não tem problema nenhum. No Windows, você precisa instalar o Microsoft Visual C++. E no Mac, você precisa instalar ou o Xcode ou o Command Line Tools, que vem com um compilador GPP, que é de C++. Então, por lá, nós vamos importar ele. O que nós vamos fazer agora é pegar o nosso dataset diário e vamos agrupar ele com uma regra. A regra que eu quero eu poderia fazer isso de outra forma, mas eu só estou comentando para poder deixar uma coisa nova. Você tem esse pd.grouper, que ele cria regras de grupo. Normalmente ele cria regras de grupo já focado em tempo. Então, a frequência eu quero 7 dias, eu quero semanal. Ele vai levar isso em consideração level 0, que é basicamente a primeira consideração de semana, de dia. E o label dele eu vou colocar como left. A gente vai agrupar, essa regra vai ser posta na esquerda do data frame. E em seguida eu vou fazer um group by por essa regra, pegando a coluna de consumo e fazendo a média dela. Eu vou resetar o index, porque a indexação dessa data frame ele é uma indexação temporal, e o Profeta não trabalha com essa forma. Ele trabalha com uma forma muito fechada. Ele, necessariamente, a sua coluna datetime de tempo tem que estar especificada com o nome DS. E a sua coluna que você quer ajustar tem que ser especificada com o nome Y. Então, isso é obrigatório no Profeta. É uma coisa chata, mas até agora eles não mudaram. E daí a gente vai setar o index com o DS dele, só para poder deixar no formato ZR temporal pandas. Na hora que a gente for fazer análise, a gente reseta isso. Então, no momento que a gente tem isso, ele também não funciona muito bem com NaN, você pode completar esse ponto. Para poder ser rápido, eu vou eliminar os valores de NaN. Por que o PD Group está em colchetes? Ah, sim. Você se lembra que o Group By você pode fazer por diversas colunas. Então, você tem uma coluna que é temporal. Se o seu indexador for temporal, isso funciona. Você coloca aqui o indexador temporal. E aí vamos dizer que você queira também agrupar por dia da semana. Você completa essa lista com o nome do grupo. Essa regra aqui, esse grupo, se lembra que então, na aula passada a gente fez por classe categórica, weekday, year, dessa maneira, uma lista com as colunas que a gente quer agrupar. Então, você não necessariamente precisa fazer isso. Você pode criar uma lista com regras formais de agrupamento e nome das colunas que você também quer agrupar. Então, nesse caso, você precisa de ser uma lista, por isso que ela está em colchete. Eu esqueci de remover o colchete, porque eu copiei um exemplo de um exemplo que eu trabalhei
uns meses atrás, e eu estava usando outras colunas, então ele acabou vindo com o colchete junto, mas foi até bom que daí explica sobre isso. Então, voltando, eu vou remover os NaNs porque eu não quero ter dor de cabeça. O DF Prophet, então ele é bem simples, ele fica com DS e Y. Se você quiser colocar outras variáveis a serem consideradas no seu modelo, você pode colocar aqui do lado. Por exemplo, vamos dizer que você queira levar em consideração a taxa populacional por cada data. Se você quer levar em consideração se existe veículos elétricos que estão usando essa energia, a quantidade de veículos elétricos. Todas essas adições, ou você quer também levar em consideração se você tem uma família, a quantidade de pessoas da família, ou se a família qual é a classe familiar também daquele dia, a maior classe familiar daquele dia. Então, tudo isso pode ser incluso no data frame de análise como uma chamada de modelo variáveis regressoras. Então, você pode incluir variáveis dummies ou variáveis numéricas como essas variáveis regressoras. E no modelo é só te colocar, quando eu mostrar o modelo lá embaixo, mas só comentando, você coloca model, add, regressor, e você consegue incluir elas no seu modelo final. Mas isso é uma coisa a mais, e vocês podem depois, se quiser, eu posso até mostrar amanhã sobre isso. Mas eu deixei isso o mais simples possível para poder ter uma visualização inicial. O nosso DF Profeta é esse. Nós vamos, como a gente quer prever, a gente vai avaliar até um ano e vamos tentar prever o do ano seguinte em diante. Então, vamos separar nosso dataset até 2015 e a gente vai tentar prever de 2016 adiante. Teste.head. E você vê que está de 2016 em diante. O modelo do Profeta é bem simples, ele é uma classe, então, uma vez que você importou aqui em cima do FB Prophet, o Prophet, e a gente está, como a gente removeu isso, a gente está fazendo de forma semanal, de 7 dias, a gente não quer ver a sazonalidade diária. Então, a gente seta isso como falso. Se você tem aqui dentro, a gente tem essa sazonalidade diária, mensal, anual, e tudo isso pode ser configurado como verdadeiro ou falso no modelo. Uma vez que você tem, então, montou, ele vira essa classe, um Forecast Prophet. E agora a gente vai ajustar os nossos dados. A gente vai fazer o modelo aprender o comportamento do nosso dado de treinamento. E como eu disse, ele precisa ter o DS, não como indexador, mas como coluna formal, então a gente reseta o index momentaneamente só para poder fazer o ajuste. Ele é bem rápido para poder fazer isso. Se a gente então, faz o model.plot components, o for, eu não tenho aqui forecast, porque está lá embaixo. Forecast. Assim, tá. Forecast está lá embaixo mesmo. Então, o próximo passo é a gente tentar prever o nosso dado futuro. Então, o nosso futuro prompter ele vai estar sendo vindo de uma cópia do nosso teste e vamos resetar o index porque a gente só vai usar ele uma única vez. E não vai ficar trabalhando com ele várias vezes. Então, se a gente plota ele, a gente vai ver que nosso treinamento, que foi feito o modelo, está nessa parte. Nosso que a gente quer prever é esse daqui. Esse é o verdadeiro. Então, o forecast ele vai prever o futuro. Ele demora um pouquinho para isso. Se a gente faz um model.plot components forecast e você consegue ver como o possível modelo está visualizando a predição por dia de forma geral, qual é a tendência, né, dele com o erro associado, como ele está variando de forma do dia do ano, ou seja, do mês, mensal, a tendência também anual, outra tendência anual que ele está fazendo um segundo ajuste.
Ah, não, desculpa, esse aqui é o mesmo gráfico, isso está... Também, a tendência anual, a tendência do padrão de crescimento da nossa série temporal. Se a gente olha o data frame resultante, ele tem a data que a gente quer prever, o que foi previsto para aquela data, um intervalo inferior ou um intervalo superior, no caso, um intervalo de confiança. O intervalo de confiança do profeta, por algum motivo, é de 85%. E isso deve ser proveniente da questão de métricas, avaliações, publicações de trabalhos de previsão, que fala que até 85% é válido, mais do que isso, não é cogitável. Então, você tem que saber muito bem o que você está fazendo. De 85% para cima, você tem que saber muito bem o que você está fazendo. A gente pode, então, fazer o model.plot forecast, que é o de lado de cima, não, se for só eliminar aqui. E vamos agora plotar nossos resultados, de fato. Vamos plotar o forecast, o previsto que a gente fez. Vamos plotar um fill between, que eu tinha comentado, que é o nosso intervalo mínimo e máximo. E o verdadeiro. Se a gente ver os nossos dados, nossa linha azul é o que a gente preveu, nosso intervalo de confiança está para essa barra com uma opacidade, e o verdadeiro é esse vermelho. A gente vê que o comportamento, a tendência de comportamento, ela está sendo bem correta. Em alguns momentos ela fica abaixo, em outros momentos ela fica acima, mas em geral o comportamento em si está bem comportado, principalmente dentro do intervalo de confiança. Nos picos, aqui, é que a gente percebe que ele não está tão bem comportado. Mas é onde existem as maiores variações possíveis, né? São essas discrepâncias. Se a gente olhar agora de uma maneira como um todo, a gente vê que o que a gente previu de maneira bem rápida, em 10 minutos, segue certamente o comportamento esperado dos nossos dados. Desculpa, pessoal. Então, o que a gente vai fazer agora é FB Profit. E com isso, vamos fazer uma validação cruzada do nosso dataset. O que a gente vai fazer uma validação cruzada? A gente vai selecionar 180 dias, vamos prever na sequência 365 dias, sendo que antes disso a gente vai acumular 730 dias na nossa série. Então, a gente vai pegar 730 dias até aqui, vamos selecionar 180 dele e prever um horizonte de 365. E fazer isso de maneira de fazer aquele rolling window. E ver como o nosso dataset se comporta como um todo na nossa resposta. Isso demora um pouco. E o que ele viu é que nosso intervalo é passível de ser configurado em 15 forecasts, em 15 intervalos dessa predição, nesse tipo de estrutura. Então, ele vai variar de 2008, de fevereiro, dia 2, até 2014, desculpa, ele vai selecionar esses primeiros dados, 2018 a 2014, como cut-offs, ou seja, ele vai eliminar isso? Não lembro agora. Não, ele vai prever isso, de fato. Uma vez que ele previu, ele vai dar o seu data frame de variação cruzada. Então, ele basicamente vai te mostrar um valor de previsto, um valor de intervalo menor e maior para aquela data, e o valor verdadeiro dele, qual foi. Com esse intervalo de variação cruzada, a gente pode, então, calcular as métricas. Quais são as métricas dele? As métricas são, o horizonte se considera 36 dias de previsão. Essas são as métricas, o mínimo, mínimo square, não lembro agora, my, map, minap, coverage,
São todas métricas de avaliação em série temporal. É a mesma coisa que se você estivesse avaliando Q quadrado, por exemplo. Quanto menor, melhor. E a coverage é quanto ele consegue prever. Ele consegue prever em torno de 65% dos nossos dados. Em geral, o entorno dele fica sempre coberto. Conforme você vai aumentando a data, ele fica melhor. Ou pior, né? Não, ele fica pior nesse caso, porque fica cada vez um modelo menos descrito. Para ver uma forma de maneira geral, qual é a melhor situação possível do seu modelo, você pode usar o describing assim, nesse gráfico, nesse data frame de métricas. A melhor possibilidade está em torno de 0,02, o mínimo dele, de 36 dias. Em geral, se você prevê isso no trimestre, ele parece ser um desvio padrão, ele tem uma variabilidade bem próxima de 95 dias, ele varia bastante nesse intervalo, e 200 dias é a média que acontece ao nosso 335 de previsão. O nosso MAP é 0,05, 0,04 MAP, e eu acredito que seja um bom valor em seguida. O máximo de previsão de coverage é 766. Ou seja, todos os nossos picos provavelmente não estão sendo previstos corretamente, e isso está gerando essa métrica um pouco baixa. A gente pode plotar essa métrica, dizendo que a maior parte dos dados estão baixos, mas os que está estranho são provavelmente os outliers que acontecem. E como a gente salva esse modelo? Usando o Pickle, que é um arquivo também do Python, e ele gera um binário Python. Então, isso só pode ser carregado com Python. Eu acho que algumas pessoas estão tentando trabalhar isso em carregar Pickle em outros lugares, mas ainda eu não tenho uma olhada sobre isso. Então, import Pickle. Se você faz with open, você abre um arquivo e você escreve dele o modelo. Se você der uma olhada agora na sua pasta, ele vai estar lá, salvo. Forecast consumo de energia, ele consome 2,3 megas, ou seja, modelos são pequenos, esses modelos de forecast em geral são pequenos. E você pode carregar uma nova variável num outro Jupyter, e se você importa o FB Prophet, porque ele é a classe do modelo, então ele precisa ter essa linha, e depois você abre com um arquivo open. Se você faz dessa maneira, você pode usar o predict. Então, uma vez que você tem esse predict, se você estruturou um data frame, as datas naquele estilo de data DS e Y que você tem anteriormente, ele consegue prever para você qual é o valor possível para o intervalo de dados que você quer averiguar. E com isso você consegue perpetuar, passar o modelo adiante para outra pessoa usar, para outros colegas de trabalho ou para outras equipes usarem o mesmo modelo que você construiu com esse dataset que você preveu. Então, isso fica só mais fácil de comentar aqui. Model.predict. Então, espero que vocês tenham gostado dessa parte de série temporal. Eu adoro essa parte, para ser exato. O Profeta foi uma grande coisa que não fui eu que vi presencialmente, foi minha esposa que viu isso trabalhando com inflação. Mas é sensacional essa parte do Profeta. Ela realmente vale muito a pena. Bom, alguma pergunta sobre isso? Carreira, fique à vontade. Oi, Walter, obrigado aí mais uma vez, a aula foi excelente, muita informação bacana mesmo, inclusive a parte de previsão aí que você fez com Machine Learning foi excepcional, eu gostei muito. Bom, então está aberto para pergunta, quem quiser fazer pergunta, aproveite aí o momento para tirar suas dúvidas e aproveitar o Walter aí, o tempo que ele tem aí para gente.
Assim, só fazendo tecendo um comentário, né? É muito legal você ver a conexão que o Pandas tem já com o Scikit, né? Ou seja, você já consegue usar as ferramentas do Scikit já com o Pandas, né? O Profeta ele não usa o Scikit por trás, não, mas sim, Ah, o não? Scikit, não. Ele é completamente independente para isso. Mas eu poderia usar o Scikit direto com o Pandas, né? Pode. O Scikit foi feito para trabalhar com pandas. Para fazer data, ele foi feito para trabalhar com duas estruturas: Data Frames e NumPy. Legal. E, assim, trabalhando com dados que são uma série temporal, né? Você tem muita informação bacana que você pode tirar, né? Desses modelos preditivos. Tem. Assim, eu nunca lembro o nome completo dessas métricas. Então, isso é um problema. Porque na hora de dar, sempre tem que escrever ele na apresentação. Daí eu esqueci de escrever isso nesse Python. Eu vou escrever, antes de jogar para o repositório, eu escrevo isso. Mas é bom que você... Uma das métricas que eu gosto do Profeta e que você já está até no paper deles, é essa coverage, que eles mostram como você pode ter variações da previsão de forma... Isso já era bem claro. Quanto mais longo você tem o seu intervalo que você quer prever, mais errado o modelo se torna. Mas eles mostraram que não somente isso acontece, como dentro de próprios pequenas Windows, rolling Windows, isso também acontece. Então é sempre bom você ter a ideia de quantos dias acumulados você tem que ter para poder prever um bom modelo, um bom resultado. Interessante. Ou seja, a janela não pode ser muito pequena, né? A janela pode ser muito pequena, mas também não pode ser extremamente grande. Então, também não pode ser extremamente grande, né? Senão essa relação é complicada. Existem outras formas de você fazer série temporal. Uma das mais comuns em Machine Learning é usando o LSTM, que são redes neurais. Mas aí já é uma outra história. Sim. Por exemplo, num projeto que eu fiz, foi até o projeto que ganhou com a empresa o financiamento do Ideia Gov, que agora em junho, foi exatamente essa análise de série temporal. Eu testei vários modelos diferentes. Eu testei todos possíveis. Claro que eu não vou falar qual está funcionando, porque não tem como falar. Mas eu vou dizer aqui todos os algoritmos que são possíveis de teste. Um deles é o STM, o outro é o Profeta, um outro também é o chamado de árvore de decisão. Você consegue fazer análise de série temporal com árvore de decisão. Por exemplo, você tem uma questão do XGBoost, é um pacote. O Scikit-learn é outro pacote também que faz análise. Ambos têm árvore de decisão, e você pode usar isso para poder fazer análise de série temporal. Existe uma outra análise de série temporal que eu não comentei aqui, que é a de Quantile, que você usa percentis para poder fazer o seu ajuste de série temporal. Então, em vez de você olhar para a média dele, comportamento médio, e tentar prever o comportamento médio, não, você tenta ajustar a sua janela de intervalo de confiança, e daí você prevê onde o seu percentil provável de mediana ou média de mediana vai estar localizado. E com isso você faz a previsão do seu comportamento por intervalos. Por intervalos um pouco menores, né? Que aí você está considerando percentil, né? Então ela acaba... Normalmente as pessoas... O problema da fazer análise por percentis é que ela é discreta. Então, o que você vê na sua série temporal não é mais uma coisa suave. Você vê steps se movimentando com steps em janelas do seu polling window, entende? Então, você acaba tendo esse comportamento mais discreto. Para algumas coisas, ele acaba sendo melhor, porque você acaba tendo uma ideia de qual o intervalo máximo e mínimo de confiança para aquele seu polling window. Em geral, ele é uma outra forma de você fazer também uma previsão de série temporal. Então, existem esses 4 algoritmos mais conhecidos para série temporal, que é fazer o que o Profeta faz, que o R faz também, de uma outra maneira, que é averiguar sazonalidade, tendências. Ele averigua tendências e tenta combinar elas para um modelo de regressão. O LSTM é uma análise de série temporal, então ele tenta prever isso por rede neural. O XGBoost e o Scikit-learn, você pode prever isso por árvore de decisão,
que é como se fosse um ajuste de regressão, mas em vez de você minimizar uma verossemelhança por Q quadrado, você minimiza a verossemelhança por uma árvore de decisão. E daí, e o de quantile percentis, ele faz essa mesma coisa de árvore de decisão ou de regressão, sazonalidade, tendência, mas levando em consideração os seus intervalos daquele box plot por tempo, por janela, de volume window. Isso é bem interessante com relação ao tempo de máquina. Você Sim. poderia falar qual que seria melhor? Eu fiquei curioso por conta do uso do quartil, né? Do percentil. Então, eu fiquei com dúvida, será que o tempo de máquina aí o consumo vai ser um pouco maior? O que você teve de experiência com relação a esses modelos aí? Qual que saiu melhor nesse quesito? Então, o que se saiu melhor nesse quesito de tempo foi o Profeta, você pode ver que foi o que eu utilizei nessa aula exatamente porque isso é rápido demais. Em geral, modelos que levam tendências e sazonalidade são muito bons. O problema desses modelos é que eles precisam de muitos dados anteriores para treinamento. Você viu que eu usei uma série temporal de 2006 a 2015 para poder prever 3 anos à frente. Sim. O LSTM esse é a coisa chata. O LSTM ele é um pouco melhor, mas ele também precisa de muitos dados. Em geral, ele é um pouco mais rápido, mas em geral, se for o mesmo conjunto de dados, eu estimaria talvez uns 15 a meia hora de treinamento e averiguação. O pior mesmo é os árvores de decisão. Porque o árvore de decisão, ele vai executar uma vez, ele é muito rápido, mas ele sai muito errado. Porque tem muitos parâmetros a serem averiguados. Tem o roll window, se você quiser, ele tem qual é os parâmetros do próprio algoritmo de árvore de decisão, que eu não vou entrar em detalhe agora, mas isso é... E como ele tem muitos parâmetros, assim como o LSTM é mais fácil de controlar os hiperparâmetros dele. O que você acaba acontecendo? Você tem que utilizar algoritmos para chutar qual é o provável valor dentro dentro do seu modelo de árvore. E como isso você tem que chutar isso, se você aplica de uma vez só, ele é muito rápido, mais rápido que o LSTM, mas isso é muito errado. Então você aplica uma chamada análise bayesiana. Você olha os espaços de parâmetros, os hiperparâmetros do seu árvore de decisão, e você vai mapeando, sorteando aleatoriamente os seus valores dentro desse espaço de parâmetros. Então, você sorteia, pega ele, junta ele numa combinatória com os outros valores sorteados dentro desse espaço e faz a sua previsão usando o seu modelo de árvore. E vê quanto essa sua métrica, por exemplo, mínimos quadrados, funcionou, melhorou ou não. E aí você vai fazendo esse mapeamento do espaço dos seus hiperparâmetros do seu modelo de árvore de decisão para poder identificar, caminhar, né, deslocar a sua verossimilhança na direção que minimiza a sua métrica. Então, com isso, você acaba melhorando bastante o seu modelo. O que eu vi é que, em geral, o modelo de árvore de decisão com uma avaliação bayesiana, ele se comporta melhor que o LSTM. Mas, em compensação, o tempo de demora dele, com casos desses gêneros de uma única série, com talvez 1 ou 2 ou 3 regressores, vai demorar 1 hora para você fazer isso, 1h30, se for um modelo simples desse gênero. Isso você rodando na GPU. Uau. Então, porque você vai estar mapeando esse hiperespaço todo com cada nodo dentro da sua GPU, processando um pouquinho dele simultaneamente. Se você quer isso para o CPU, aí você vai dormir. Coloca à noite, deixa o seu computador ligado, vai jantar, toma um banho, dorme. Dia seguinte, tu aparece no escritório, na faculdade, ou mesmo abre o seu computador de casa e vai olhar a resposta final. Isso se você for pela primeira vez. Mas coloca um contador de tempo, talvez ele seja mais rápido. Porque depende muito se o seu conjunto de dados vai te levar uma resposta boa ou não. Então, se ele for muito difícil, ele tiver a verossimilhança dele acabar te vendo poucos máximos e mínimos locais, e for direto com o máximo, com o mínimo global da sua métrica,
ele vai acabar muito rápido, a estimativa. Mas aí você não sabe, a primeira vez que você vai tentar isso, você nunca sabe. Então é melhor, a primeira vez você vai dormir, e as outras vezes você vê quanto tempo tem, se for pequeno, aí você vai avaliar conforme. Interessante, muito legal essa análise. Acho que a gente tem uma pergunta aqui, vamos ver. Mais um comentário aqui, o Camilo chamou a atenção que dá para tentar trabalhar com dados, a previsão de dados de eventos catastróficos. É verdade, né? Você tendo uma série histórica, como você falou, um pouco robusta para a fase de treinamento, você tem uma série de opções de trabalho que você pode executar, né? Para ser exato, um amigo nosso fez isso, né? O Marcos Garcia, que foi um ex-aluno de doutorado do OAM, Marcão, foi o famoso Marcão no OAM, ele avaliava como tempestades solares afetavam a rede elétrica do Brasil. E no Brasil, né? Foi muito legal. Então, ele fez um trabalho desse semelhante. Ele fazia uma previsão de se era possível ou não encontrar, mas ele não fazia com esses algoritmos que eu comentei agora. Se não me engano, ele fazia com um algoritmo mais próximo do Profeta ou do Scikit-Learn, de avaliar a sazonalidade, avaliar as tendências e, com isso, fazer um modelo de previsão, que é um modelo mais simples e direto. O primeiro modelo que você aprende quando vai tentar analisar a série temporal é usando esse dessa forma, porque ele é mais conceitual, sabe? É mais fácil nós entendermos essa tendência do que entender como um LSTM ou um árvore de decisão entende essas tendências. Sim, são algoritmos um pouco mais... não são complexos, que a árvore de decisão não é tão complexa assim. Dos que existem ainda é o mais simples, né? Mas se você pegar uma rede neuronal, aí a complexidade do modelo em si já é um pouco... varia muito de modelo para modelo, né? A gente tem mais ou menos a mesma ideia, os mesmos elementos constitutivos, mas varia muito de modelo para modelo. E aí, você pegar uma previsão de uma série histórica, como você mencionou, esses modelos mais simples, você consegue entender muito bem como é que é feita a previsão, né? Como é que funciona o treinamento para fazer previsão. Eu posso até ver se eu trago amanhã um pouco sobre esse do XGBoost. Incluir os dados de hoje com o XGBoost de amanhã, se o pessoal tiver interesse. Posso deixar incluso isso. Mas sim, é basicamente isso. Você tem exatamente essa dor de cabeça. Como os modelos ficaram cada vez matematicamente mais complexos, você acaba tendo esse tipo de problema. De compreender a natureza desse modelo. Muito legal, muito bacana. Acho que temos aqui, o Israel agradece aí pela palestra de hoje, obrigado. O Camilo chamou a atenção aqui para eventos menos frequentes, né, com sismos muito grandes, que aí provavelmente eles acontecem ao longo o espaçamento entre eles é maior, né? Então, eu recomendo você ler, Camilo, o paper do Profeta. O paper do Profeta, ele criou um algoritmo em que ele identifica exatamente esses termos menos frequentes, que é chamado de mudança de tendência, ou melhor, fuga da tendência. E quando acontece uma fuga da tendência, o modelo por trás, por isso que o Profeta ele é usado pelo Facebook, ele reajusta o seu modelo para previsão com a nova tendência. Se a sua tendência é mais fraca, que você comenta, de um pico, uma coisa fora do seu padrão natural, ele nem leva isso em consideração para a previsão futura. Ele vai marcar que aquilo é uma fuga da tendência e ele vai reconsiderar a previsão do próximo passo considerando ele, mas não a previsão futura considerando ele. Então dá uma lida no paper do Profeta, está no link dele, é aberto, ele não está numa revista que bloqueia por pagamento, ele está numa revista open source, completamente de aberto, e daí você pode ler qual foi o algoritmo que eles desenvolveram, e talvez, se você não quiser usar o Profeta, implementar ele em outra, na sua estrutura. O Profeta é bom que já está na mão, né? E eu ainda recomendo, Camilo, que lá no Observatório Nacional teve um ex-aluno de doutorado que trabalhou com séries temporais, previsão de terremotos. E aí, engraçado você ter mencionado esse tipo de dado, que esses dados realmente, você precisa de uma série temporal muito longa, né? E ele não tinha essa série temporal muito longa, porque assim, não existe essa série temporal tão longa assim. Então, ele conseguiu, através de redes neuronais, resolver esse problema. Seria uma alternativa também. Recomendo a leitura aí da tese dele e dos artigos que ele publicou.
você pode achar lá no site da ON mesmo. Digita aí no Observatório Nacional na internet, vai na biblioteca e você pode baixar por lá também. Também é gratuito, qualquer um pode chegar lá e baixar. Vitor Dias, o nome do autor. Vitor Dias. Vou escrever aqui. Não, vou escrever aqui, ó. Vitor Dias. Tá bom? Então é isso. Alguém tem mais alguma pergunta? A gente bateu hoje, foi mais um bate-papo agora aqui. E se alguém quiser participar, né, ou fazer perguntas, temos ainda mais uns 5 minutinhos. A gente vai dar uma colher de chá hoje pro Walter, né, Walter? Bom, não temos perguntas. Então, eu vou dar por encerrada a palestra de hoje, a aula de hoje, né? Walter, obrigado mais uma vez, foi muito legal a aula de hoje. E amanhã a gente se encontra para a última aula do minicurso, tá bom? Então, aguardo todos vocês lá. Muito obrigado pela participação mais uma vez. E até amanhã. Walter, um abraço, até amanhã. Abraço, Carreira, até amanhã. Até amanhã, pessoal. Qualquer coisa, vocês mandem mensagem, algum comentário, alguma coisa que vocês queiram, vocês mandam que eu tento ver se é factível, assim, incluir até para amanhã. Mas valeu. Valeu, um abraço aí a todos.